Ao longo da história, a humanidade seguiu passo a passo por um caminho de evolução que pode ser definida como um processo gradual de transformação. Há cerca de 12 mil anos, o homem deixou de apenas colher e começou a plantar, surgindo assim a agricultura. De lá para cá, processos, técnicas e procedimentos foram aperfeiçoados sempre com o objetivo de atender a uma necessidade daqueles que escolheram trabalhar a terra. A história da cana também vem sendo construída dessa forma, com uma atuação voltada para atender às mais diversas demandas de nossos cooperados, desde o café, passando pela cana-de-açúcar, soja e demais culturas. Esta é uma de nossas marcas. Tudo tem uma história aqui na cana, nesses mais de 50 anos de história da cana. E a cana começou com a cultura de café, e depois da geada de 75, a cana teve que se reinventar, vamos dizer. E nessa época, o governo lançou o Proálcool e a cana viu isso como uma alternativa de subsistência, vamos dizer, naquele momento, e vem trabalhando no mercado de cana desde quando ele surgiu na nossa região. Fomos para Assis, fomos para Jaú, e ao longo desses anos, né, a gente vem trabalhando o mercado de cana dentro da cana chegou a representar mais de 70% do seu faturamento. Desde muitos anos, desde a década de 80, início da década de 80, a cana já tinha um vasto conhecimento na cultura, em parceria com as empresas, com as multinacionais, que nos trazem, né, produtos de qualidade, de ponta, de tecnologia. E assim, nos aperfeiçoamos na cultura da cana. De forma muito especial, a região de Lençóis Paulista faz parte da nossa trajetória. Diante da necessidade dos produtores da região de expandirem as áreas de plantio, de comprar insumos e também assistência técnica, iniciamos uma de nossas mais exitosas parcerias. A princípio, a Associação dos Plantadores de Cana tinha uma cooperativa e a Canda incorporou essa cooperativa que já existia aqui na região e nós tornamos cooperados Canda a partir disso. Relembrar nos traz algumas lembranças com marcos importantes. O primeiro deles foi quando houve uma integração entre a filial da Canda de Jaú com a Coplana de Lençóis Paulista. Na época, o primeiro passo era a Canda vender os seus produtos para a Coplana e a Coplana repassava para os cooperados. Com a atuação da Canda consolidada na região após todo o processo de incorporação, vieram os investimentos, a parte comercial com a venda de diversos produtos e insumos e principalmente a pesquisa de novas tecnologias que foram sendo aprimoradas dia a dia diante do compromisso firmado com os produtores locais. Trabalhamos durante 2 ou 3 anos nesse projeto, contando com a liderança lá de Lençóis Paulista, do seu José Osório, o Pedro Lorenzetti, o Hamilton, o Júlio Márcio e muitos outros que são nossos cooperados e nos ajudaram naquele período. E quando nós começamos aqui, a grande dificuldade nossa era a aquisição de bens e produtos. E aí que nós começamos a trabalhar com a cooperativa Canda. Desde praticamente o início, ela vem nos atendendo com seus produtos. Mais do que fornecer insumos para as mais diversas culturas, queremos proporcionar aos nossos produtores e cooperados melhorias na produtividade e nos ganhos. Um trabalho, uma história, né, que a gente vai pela necessidade, né, suplantar essas crises, essas dificuldades que o mercado vai nos impondo, né. Despertou a necessidade do quê? Da gente trazer mais técnica para o nosso cooperado, mais segurança, para ele evoluir também na cultura de cana-de-açúcar. Então a gente montou em Lençóis Paulista um grande campo de experimento com mais de 32 variedades de cana, desenvolvidas pelo IEC, por vários órgãos de pesquisa, onde a gente tem mais de 24 protocolos de multinacionais que são parceiras da Canda em fomento de insumos,
para a gente ter a segurança da recomendação do nosso protocolo para a cultura de cana. Isso foi um projeto, acho que um dos projetos mais bacanas que eu participei. Vem crescendo muito, né? E vem ajudando muito o fornecedor de cana e o produtor de cana, né? As usinas, de uma forma geral, no sentido de melhorar a produtividade. E o despertar da cooperativa é o quê? A gente gastar mais tempo com técnica e menos com comercial. Né? O nosso plano de ação é 90% do nosso tempo ser desprendido para a técnica. A tecnologia e a pesquisa fazem parte de todas as nossas atividades atualmente. Temos buscado o aprimoramento genético das variedades de cana e a implementação dos demoplots tem nos dado excelentes resultados. Outra frente trabalhada é a de novas formas de reformar o solo, evitando o desgaste que normalmente ocorre em monoculturas. E nós não paramos, nós continuamos o nosso trabalho. Foi aberto frentes, como o projeto Mais Cana, Mais Soja, tá? E deu certo. Uns 7, 8 anos atrás, a cana já existia e aí a gente percebeu que tinha uma demanda, um vazio nas áreas de reforma de cana. E aí a Canda trouxe a ideia da soja, que a gente já fez amendoim, crotalária. E a soja, então, veio com uma novidade, começou pequena, poucos parceiros, e hoje já tem um volume de alguns milhares de hectares com a parceria na soja, cobrindo toda essa área de reforma de cana, criando essa receita para a gente. E uma das coisas muito importantes que aconteceu é a vegetação, a cobertura vegetal que você dá para a área. Num ano chuvoso como esse, a gente não tem tanto problema com erosão, por exemplo. Todo o trabalho que desenvolvemos tem permitido que nossos cooperados e parceiros possam levar a sua cultura a outro nível, com ações planejadas e direcionadas, sem achismos ou experimentação. A gente fazia vários testes em vários produtores. Cada um faz um tipo de teste com um fabricante. Aqui a gente conseguiu concentrar variedades e produtos no mesmo campo, com poucas variáveis, tira de um campo desse os resultados efetivos. Com a reforma da soja, a gente consegue, ou o fornecedor de cana, ele acaba conseguindo aumentar a produtividade. O que isso significa? Você tem lá, há 10 anos atrás, uma média de produtividade por hectare em torno de 50 toneladas por hectare. Hoje tem alguns fornecedores, algumas usinas que têm média de 100. E isso tem incentivado a cooperativa a estar investindo nesse projeto. São tecnologias que foram sendo melhoradas ao longo desses 10 anos, né? Então, uma coisa muito relevante é a rentabilidade que a soja oferece e ofereceu nesses últimos anos, né? Uma nova renda e uma renda alternativa que com certeza ajudou a alavancar ou agilizar esse processo. Hoje a gente está, além da cana, que é nosso principal negócio, nós temos a soja. E isso foi graças à Canda e à DTEC. Eles trouxeram essa oportunidade para a gente, montaram um projeto muito interessante, né? Que é a Mais Cana, Mais Soja, favorecendo a cana e agregando valor com a cultura da soja também no nosso negócio agrícola. Nós começamos do zero, há 5, 6 anos atrás, e hoje a gente dá assistência com o DTEC, com o pacote Canda de assistência, para mais de 110 mil hectares, que eu acho que está consolidado. A Canda hoje tem know-how e experiência para estar oferecendo tudo isso com segurança para o seu produtor. Então essa é a cooperativa Canda, preocupada com o cooperado, preocupado com a sustentação do seu cooperado. Então trazendo pesquisa, trazendo técnica da melhor maneira possível para o campo. Desde a sua fundação, a Canda tem a missão de oferecer alternativas sustentáveis para o agronegócio, se colocando como uma solução para o produtor produzir mais e melhor. Com a cana não tem sido diferente. Temos a certeza de que estamos no caminho certo e de que iremos avançar ainda mais. Canda, a força do campo.
Cooperado Canda! Muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à Expo Canda, Coopera Mais Canda, aqui em Lençóis Paulista. Para quem não me conhece, eu sou Elo Agostini. Muitos me conhecem com Olá, Cooperado Canda! Sou Elo Agostini e para mim é um prazer imenso fazer parte de mais um evento grandioso da Canda. E para a Canda, a sua presença é de extrema importância. Tá bom? Vocês terão a oportunidade de conhecer, nesses 2 dias de evento, as tecnologias disponíveis no agro para conquistar melhores resultados em cada safra. O evento deste ano ele foi dividido em duas fases, sendo hoje pela manhã tivemos a visitação dos nossos cooperados ao campo de produção na sede em frente à PHD, aqui em Lençóis Paulista. E lá tivemos as oportunidades de conhecer mais de 40 variedades de cana com os mais diversos protocolos, trazendo tudo o que há de mais novo no cultivo da cana-de-açúcar. Iniciaremos o evento de hoje com a palestra do economista Haroldo José Torres da Silva. Ele que é formado pela USP e com mestrado e doutorado em Economia aplicada pela USP Exalc. Ele é sócio-diretor do PGC, Consultoria e Projetos, docente da faculdade PGC e professor de pós-graduação em diversas escolas de negócios, além de ser membro dos comitês agrícolas do Grupo Cocal e Colombo Agroindústria. Aproveito para agradecer às empresas parceiras desse evento, pois sem elas nada disso seria possível. Lembrando que essa palestra de hoje está sendo gravada na íntegra e será postada no YouTube da Canda Oficial hoje a partir das 19 horas. Portanto, quem não teve a oportunidade de estar presente em nosso evento, poderá acompanhar aí pelas redes sociais da Canda. Aproveito para vocês aqui presentes também já seguirem a gente no Instagram, @CandaOficial, tá bom? Por lá vocês vão ver tudo com mais rapidez, que a tecnologia traz. Vamos dar início então ao nosso evento, chamando o senhor Valdomiro Teixeira de Carvalho Júnior, ele que é diretor superintendente da Canda, para dar as boas-vindas a vocês. Tá bom? Boa tarde, professor. Professor Valdomiro. É um professor também. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Elo. Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui, revendo muitos amigos. E eu vou, para fazer essa abertura, oficialmente, eu vou aproveitar um pedacinho desse vídeo que foi gravado, que por sinal muito bem gravado, para recuperar um pouquinho dessa história, uma história rica em muitos valores, construída com muitas mãos, tá? Então eu vou pedir permissão de vocês e convidar algumas pessoas para virem aqui, mesmo porque eu sou tímido e para mim falar sozinho eu fico assim um pouco constrangido. Então eu quero convidar, primeiramente, o Júlio Márcio, que é o nosso diretor do Conselho de Administração da cooperativa, tá? Faz favor aqui, Júlio. Eu vou convidar aquele que tem a maior experiência em toda a nossa trajetória com relação à incorporação que aconteceu lá há 20 anos atrás, da Canda com a Coplana, que era uma cooperativa aqui de Lençóis. Meu amigo Zé Osório, vem cá. Esse aqui é uma figura espetacular, tá? Assim como todos os amigos aqui de Lençóis Paulista e região. Quero convidar aqui 2 caras que são nota 10 e são parte importante nesse evento de hoje, que é o Hamilton e o Pedro Lorenzetti. Faz favor, os meus 2... Vou chamar o Lucas também, mas o Lucas tem que fazer o seguinte, Lucas. Você traz o Robertão da DETEC com você, mas tem que trazer ele no colo. Vem cá, você e o Robertão. Vem cá, Robertão.
Como vocês puderam ver, e eu vou falar rapidinho, vem para cá um pouquinho, vem aqui, Robertão. Agradecendo primeiramente a todas essas pessoas que abraçaram a Cooperativa Canda na época. A gente fez uma parceria sólida, uma parceria de construção de valores. Tá? Isso é um princípio básico da Cooperativa Canda, que quando encontrou todo esse pessoal aqui, nós vimos que realmente o case de sucesso aconteceria aqui em Lençóis e região. Eu falo região porque nós já tínhamos Jaú, tá? Que já funcionava. Jaú começou os primeiros contatos com a Copalana aqui em Lençóis, tá? Através do Jair. Então, o Jair que trabalhou quase 30 anos com a gente. E nós construímos essa história. E por que eu gosto dessa parte? No sentido de trazer aqui pessoa que nem o seu Zé Osório, porque o seu Zé Osório nas reuniões, e foram muitas, né, seu Zé? Junto com todos eles, tá? Quando eu falo Zé Osório, estou falando do Pedro, do Hamilton, do Júlio, do Betão, que está aqui presente com a gente. Obrigado, viu, Betão, pelo apoio que você nos deu durante aquele período e sempre. Mas era uma decisão, incorporar uma cooperativa é muito difícil, tem muitas particularidades. E chegava no momento em que as pessoas da comissão tinham que tomar uma decisão. E a decisão vinha o seguinte: vamos tocar em frente. Muitas vezes o seu Zé falava, vai nesse caminho que vai dar certo. E aí, fizemos, construímos, viemos para cá. Tudo que foi planejado naquela época foi construído. Tá? Nós fizemos... porque foi um contrato, digamos assim. Nós construímos tudo, nós construímos sede nova, nós construímos um silo, né? Apesar que o silo podia ter sido uma área doada pelo Hamilton e pelo Pedro, mas eles cobraram, não deram de presente não. Mas construímos um silo que está aqui, é uma realidade que começou a partir do projeto Soja Mais Cana. Tá? Eu tenho 44 anos de mercado, dos quais a minha vida foi em cana, tá? Porque quando a gente conta aquela historinha aqui, a cana chegou na região da Alta Paulista em 1977, eu cheguei lá em 78, foram 34 destilarias autônomas para aquela região do oeste do estado, não tinha experiência, era pura braquiária e carrapicho, não tinha herbicida para matar esses trem, não tinha variedade de cana, a não ser a NA 5679, que dava um carvão desgramado. Vocês sabem bem da história, né, Zé? E nós aprendemos cana lá, tá? Mas nós tivemos, durante todos esses anos, nós chegamos a ter 75% do faturamento da Canda era cana. E aí que vem a participação de todos vocês, das empresas, das multinacionais, das empresas que fazem desenvolvimento, que usam tecnologia, que trazem para a gente o que tem de mais moderno no mercado para produtividade. Que o que nos interessa, primeiramente, é produtividade, é a qualidade da matéria-prima que a gente produz. Segundo, preço, tá? Terceiro, uma usina sólida, que paga a tua conta. E isso, lá no oeste do estado, foi muito difícil. Tenho história para contar aqui, pelo menos por uma semana para vocês. E quando nós chegamos aqui, nós vimos o quê? Nós vimos produtores de cana, experientes, sólidos, com uma parceria sólida na usina Zilor, tá? E que precisavam de um suporte, de um apoio, para a gente ter uma cooperativa, não para intermediar, e quem sabe esse é o momento mais importante, viu, Pedro? Pedro e Hamilton, não para intermediar negócios com vocês. Nós sempre tivemos no nosso DNA que o melhor negócio é a produtividade, tá? É uma cultura bem conduzida, é a modernidade do processo, e a Canda vem desenvolvendo isso ao longo dos anos.
tá? Nós sempre buscamos levar para os nossos cooperados o que tem de mais moderno, o que tem de mais atual, para você produzir mais e melhor, tá? Quando colocamos há 7 anos atrás, né, Roberto, o projeto Mais Soja, nós trabalhamos, como diz o Lucas, 90% voltado para as tecnologias, 90%. 10% fica para os nossos negócios, que tem que existir, tá? Precisa, porque se a gente não tiver o faturamento, nós não conseguimos expandir como queremos e fazendo o melhor para vocês. E esse foi um projeto que nos mostrou resultados muito positivos. O da cana, eu com meus 44 anos, por isso que eu citei isso, de mercado, eu fui já até o campo, hoje dei uma volta lá, e eu quero deixar claro para vocês que eu estou orgulhoso e envaidecido de poder participar de um negócio de tamanha tecnologia, qualidade, e aí que eu agradeço todas as empresas que nos ajudaram, tá? Eu quero fazer um agradecimento para o Pedro e para o Hamilton, tá? E em especial para o Roberto, que eu nem sabia que ele entendia de cana, ou melhor, ele entende de cana, mas aquela no final da tarde, aí ele é bom, mas nos ajudou, porque ele tem a base de desenvolvimento, tanto lá na qualidade do solo, na variedade, na tecnologia de herbicida, de inseticida, de fungicida, e vai por aí afora, tá? E ele tem nos ajudado muito, e esse realmente é um evento que vai marcar um divisor de águas para o futuro da cana, aqui e em todas as nossas unidades. A cana, quem não sabe, nós estamos em 5 estados. Nos 5 estados nós atendemos mercado de cana, tá? Nos 5 estados com 43 unidades, 150 agrônomos técnicos, tá? Trabalhando com esse espírito, o espírito de levar até vocês tecnologia, tá? Então o nosso bom senso diz o seguinte: se você der uma boa assistência para o produtor, você vai ter, com certeza, a reciprocidade do negócio, porque o negócio em si, o fertilizante, o defensivo, o mercado sabe quanto vale, tá? Mas para você estimular a sua cooperativa a continuar crescendo, a continuar investindo em tecnologia, nós precisamos de ter as duas vias, tá? E graças a Deus nós temos, e eu encerro dizendo aqui, parabéns para toda a equipe, Lucas, parabéns pela tua genialidade. Esse menino, ele é genial. Eu falo menino porque ele só tem 30 e poucos anos, e por mar dos pecados ele faz aniversário no mesmo dia que eu. Depois que foi para Damantina, nunca mais fez uma festa na casa dele, é tudo na minha casa. Mas não tem nada, ele é genial, parabéns a todos vocês, Hamilton e Pedro, obrigado, tá? Pelo espaço, pelo capricho de vocês. Realmente, eu vou sair daqui amanhã cedo, antes eu venho para fazer fotos lá no campo, porque eu já disse ao Lucas e ao Roberto, nós vamos estender esse projeto para outras regiões, tá? Mesmo porque nós temos 27 mil cooperados. Então, quanto mais distante, ou quanto mais fizermos esse trabalho de divulgar tecnologia e desenvolvimento, para que vocês produzam mais e melhor, será melhor, com certeza, para a cooperativa Canda. Então, a todos os meus colaboradores da Canda, tá, que estão aqui presentes, a todas as empresas, eu quero agradecê-los pela presença. Procurem se informar realmente tudo que foi feito aí, porque foi feito com carinho, foi feito com cuidado, foi feito para mostrar o que tem de melhor para o mercado de cana, que por sinal, eu entendo como uma safra muito boa esse ano, tá? Um preço estável, como nós falamos ontem, né, Júlio? Pode não ser tudo o que nós queremos, mas tem um preço estável hoje aí no 120 ou 118 ou 125 o quilo de ATR, tá bom? Então tem um mercado estável.
Mas, de coração, agradeço em nome da diretoria da Canda, agradeço a todos vocês, que vocês tenham um excelente evento, tá? Amanhã, nossa equipe, vamos ligar para os cooperados, trazê-los aqui para ver essa maravilha que foi construída a 3 mãos, tá bom? Pedro, Hamilton, Zé Osório, Júlio e todos vocês, um grande abraço, que vocês aproveitem imensamente esse evento. Muito obrigado. Obrigada pelas palavras, senhor Valdomiro. Obrigada. Bom, eu pedi aí para o Hamilton ficar por aqui, porque assim como o Valdomiro disse, né? Eu agradeço as palavras do Valdomiro, mas eu vou convidar o seu Hamilton Roseto para ele falar um pouco, né? Ele que é da PHD, é um grande incentivador desse evento, e ele cedeu gentilmente, né, a área toda, a infraestrutura, onde cultivamos as nossas variedades. Boa tarde, Hamilton, seja bem-vindo. Posso deixar aqui um roteirinho? Pode, claro. Boa tarde, pessoal. Como eu não tenho a facilidade do palestrante anterior, eu fiz um roteirinho aqui. Né? Para mim, é uma satisfação muito grande estar aqui hoje. Né? Inclusive porque a gente está vendo o pessoal que a gente está sempre junto, pessoas que a gente não conhecia. Tem um amigo do Mato Grosso que veio prestigiar o evento, tem o pessoal de Ribeirão Preto. Se eu começar a falar, eu vou faltar com alguém, então é um prazer muito grande estar com todos vocês aqui, tá ok? O Serginho da organização me pediu para falar um pouco sobre a estação experimental, como surgiu isso daí. Então é um breve relato do que aconteceu. A gente estava numa conversa informal, numa viagem para o MS, eu, Lucas e Roberto. E a gente estava comentando da dificuldade que era a gente avaliar a gama enorme de produtos que chega até a gente. Produtos, protocolos, serviços. E a gente estava meio perdido com isso daí. É muita empresa, é muito produto. E talvez estivesse deixando de usar alguma coisa interessante. Talvez usando alguma coisa que não estivesse dando tanto resultado. E a gente achou que tinha necessidade de a gente criar uma forma de estar analisando sempre novos produtos, novas tecnologias. E nessa viagem aí de 6, 7 horas, se estabeleceu que a gente estaria fazendo essa estação experimental. A forma que começou era muito mais simples. Vamos pegar 10 empresas, vamos pegar 20 variedades e vamos pôr lado a lado, numa mesma situação, tal. Só que tomou um vulto muito grande, né? Hoje nós temos 30 empresas, temos 30 protocolos com seus produtos, né? Temos 30 variedades, mais ou menos. Então o negócio foi crescendo, foi crescendo. E olha que teve gente que ficou brava, que queria ter entrado e não deu mais tempo, não tinha espaço. Então, eu acho que é um negócio que deu muito certo. Por um primeiro ano, foi mais que o esperado, tá? A forma de fazer, o Roberto já tinha na soja. Já vinha fazendo há vários anos, né? O que era diferente é que a cana é uma cultura de tempo maior, ciclo maior. Não são 120 dias para você plantar, colher e tirar o resultado, né? É coisa de 1 ano, talvez 5 anos. Nós não podemos parar nesse primeiro ano, certo? Temos que aproveitar o que está aí. É um assunto para frente também, né? Então, nós tivemos 2 pilares fundamentais para dar certo essa estação experimental. O primeiro foi o apoio estrutural que a Canda trouxe para a gente, né? Vocês viram a estrutura que está montado lá. Falou de 44 anos. Eu não tenho isso de cana, eu tenho uns 35 só. Mas eu nunca vi uma estrutura tão bem montada, tão caprichosa como foi feito lá, tá?
O segundo pilar muito importante foi a DETEC. Gente, fica na frente do pátio que eu vou todo dia. O que eu vi o pessoal da DETEC trabalhar é um negócio impressionante. O que a equipe da DETEC fez, sabe, é muita dedicação, muito comprometimento. Eu não sei se a equipe está aqui, a Vanessa, não estão aí não, né? Bom, Roberto, você leva para eles meu parabéns. Fantástico a sua equipe, Robertão. Então, isso daí, esses dois pilares foram fundamentais. E lógico que tem as empresas. Se as empresas não tivessem aderido ao projeto, não teria dado certo, né? Então, foi uma decisão muito boa e muito participativa. Vira e mexe, você via um carrinho de empresa lá para o meio, andando, fazendo isso, fazendo aquilo. Tinha uns que ia jogar uma orelhinha à noite lá, que a gente pegou meio no pulo. Sempre tem. Brincadeira. Bom, e tudo isso se resume em buscar produtividade, longevidade e, consequentemente, redução de custo, né? Que nos últimos anos aí, a preocupação nossa maior é tentar sobreviver com esses custos tão altos, né? Falando lá do campo, não sei se todos tiveram a oportunidade de ir lá, tem muita coisa boa lá, tem muita coisa interessante, né? Eu acho que, conversando com o Zé Osório hoje, a gente tem que quebrar alguns paradigmas, a gente tem que mudar conceitos, porque tem muita coisa interessante para a gente tá vendo, tá pensando e tá fazendo, né? A gente chega a conversar hoje que um helicóptero é mais barato que um pulverizador. E faz 3 vezes uma área de um pulverizador. Então, acho que tem muita coisa que vai acontecer daqui para frente. E a gente tem que aproveitar o que foi feito aí, dar continuidade e tirar os resultados que possa nos dar mais segurança para a gente errar menos. Porque o grande problema não é acertar, né? A gente nunca vai acertar 100%. A maior dificuldade é errar menos. Bom, o evento termina amanhã, o campo vai estar lá, e aí nós vamos ter que contar com o terceiro pilar. O terceiro pilar nosso vai ser as canas, que vai nos ajudar a pegar todos esses dados, analisar, aguinaldo, variedade. Então, acho que é muito importante agora, né, a gente ter esse apoio de vocês, que tem uma experiência muito grande com isso daí, para a gente depois estar compartilhando com o pessoal, né, Roberto? Eu acho que é juntar a equipe da DETEC com a equipe das canas, e a gente está dividindo e conseguindo chegar nos melhores resultados aí. E também não termina aí, porque a ideia é a gente continuar, né? A gente continuar por mais alguns anos na soqueira. Conversando com o Júlio ontem, tem muita coisa que a gente pode estar fazendo, né? Um exemplo hoje é essa vinhaça localizada, né? Nós podemos estar melhorando alguma coisa, né? Estar implementando um inseticida. Já estamos fazendo isso, muitos aqui eu acredito que estejam fazendo, inseticida, nematicida, mas com que segurança que a gente faz isso hoje? Né? Com que segurança que a gente acha que o corte de soqueira é melhor ou pior que colocar na vinhaça localizada? Né? Então, nós estamos com um campo experimental ali, que a gente pode estar agregando os tratamentos da soqueira para a gente estar avaliando, né? E aí fica a sugestão, que a gente aceita a sugestão. De repente alguém fala, eu gostaria muito de testar alguma coisa aí, referente a tal coisa. Por que não? Né? Não vai ser uma decisão de uma pessoa tal, mas nós temos um grupo para decidir isso daí,
é interessante, vamos fazer, isso daqui acho que não é o momento, mas está aberto aí, através das canas, através da Canda, a gente está fazendo alguma coisa nesse sentido, para não morrer o projeto, né? Não pode, não vai morrer, beleza? No mais, era isso daí que eu queria dizer, agradecer a Canda e a DTEC e as empresas por a gente estar junto com vocês nisso daí, tá? É uma satisfação muito grande. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Hamilton, pelas palavras. Dando continuidade aqui, vou falar a Ascana, né, que o senhor Hamilton falou ali. Associação dos Plantadores de Cana do Médio Tietê, que foi fundada em 19 de novembro de 1959 com o nome de Associação dos Fornecedores de Cana da Zona de Lençóis Paulista. Tem como objetivo representar os associados e defender seus interesses juntos às usinas e às demais empresas, bem como entidades de classe, federações e instituições governamentais dos 3 poderes constituídos. Em 2001, a Ascana passou por uma reforma administrativa, adotando um novo modelo de gestão já utilizado por outras empresas. A Ascana possui em seu quadro de associados 480 produtores distribuídos em 15 municípios do Centro-Oeste paulista. Os associados são responsáveis pela produção de cerca de 8 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, moídas em 3 usinas da região. Antes de passar a palavra, quero passar aqui a palavra para o senhor, quer dar uma palavrinha pessoal? Não é palavrinha, não, é um lapso da minha parte. Era para ter comunicado vocês que a diretoria da cooperativa decidiu que para o mês de abril, que vai ocorrer a partir da próxima semana, todos os negócios realizados aqui na região, mais especificamente aqui Lençóis, Macatuba e Jaú, tá? Para todas as compras efetivadas nesse período de abril todo, nós entendemos que devemos fazer a parte social da cooperativa. E a parte social da cooperativa nós vamos estar disponibilizando para o Hamilton, para o Pedro, que vão formar lá uma comissão, tá? Nós vamos disponibilizar 1% desse faturamento para que seja distribuído em entidades sociais que precisam de ajuda, tá? Então, eu estou comunicando oficialmente que todos os negócios que nós tivermos, nós vamos estar repassando esse valor, viu? Hamilton e Pedro, vocês tomem a frente aí junto com o Lucas e dá o direcionamento mais adequado que for possível, tá bom? Obrigado, parabéns pela iniciativa, muito bom. Dando continuidade agora, como estava falando da Ascana, eu gostaria de chamar o senhor Pedro Luiz Lorenzetti, ele que é presidente da Ascana, para falar mais sobre a importância da associação para o setor. Boa tarde, senhor Pedro, seja bem-vindo. Obrigado. Tá ligado. Boa tarde a todos. Nós da associação, primeiramente, a gente gostaria de agradecer e parabenizar a Canda, tá? A DTEC e todas as empresas que participaram desse evento pelo belíssimo trabalho, né? A gente tem certeza, conhecendo as pessoas que as compõem e as empresas, não poderia ser diferente do que foi. Parabéns a todos, Lucas, Robertão, Hamilton, não poderia ser diferente do que foi. E as empresas que estão lá conosco, né, expondo tal, com todo interesse, todo o conhecimento. A gente reuniu lá, pelo que a gente sentiu e viu, né, muito conhecimento, muito trabalho em equipe, né, muita dedicação, muito conhecimento técnico, tudo de melhor para poder fazer, para poder a gente
colocar depois nas nossas lavouras, nos nossos campos, né? É o conhecimento, a inovação e a tecnologia, criando protocolos, né, para que a gente tenha melhores performances no nosso dia a dia, na nossa produção. Então, na verdade, a Ascana é tudo o que a gente procura, né, trazer retorno para os nossos associados. E sempre que a gente faz dessa maneira, juntos, ou cooperados, ou associados, né, a gente tem certeza que a gente sai ganhando, né? Sempre ganha. Juntos é mais fácil fazer, junto é mais barato fazer, e junto sai melhor, porque tem mais talentos, né? Aqui nessa sala hoje, você imagina a quantidade de talentos que temos aqui, né? Dá para imaginar um dia como hoje, o que isso vai representar, com certeza, nas nossas produções, nos nossos resultados, né? Então, o princípio é esse, né? Então, mais uma vez, parabenizando. Como a Hamilton falou, a Ascana, junto com a DTEC, aí, fazer essa compilação desses números, para poder dar mais ainda garantias, mais ainda clarezas dos resultados e trazer para que a gente consiga fazer esses protocolos e aplicar esses protocolos nas nossas lavouras. Tá ok? Muito obrigado, e é um orgulho muito grande de participar desse evento. Só agradecendo o Valdomiro, que na verdade as parcerias são criadas com valores, né? Então, muito obrigado pela lembrança, né? A gente precisa disso, precisa desses valores, precisa desse respeito, né, entre os parceiros, né? E nós temos isso com a Canda, com a DTEC, com certeza, tá? Com a Zilor, né, que a gente está sempre junto, né? E mais soja, muito mais cana. É esse o nosso objetivo. Muito obrigado. Magafe. Desculpa, só queria agradecer também um parceiro nosso, a Unimed, né, que está conosco aí, acompanhando o evento, tá? Muito graciosamente, né? Muito obrigado, e obrigado a todos, viu? Obrigado pelas parcerias. Obrigado. Obrigada, senhor Pedro. Bom, eu agradeço as palavras, né, do presidente da Ascana, e gostaria, então, de chamar agora ele, que é o engenheiro agrônomo, o senhor Roberto Minoru Ishimura, sócio fundador da DTEC, um importante parceiro da Canda nesse projeto, para falar sobre sua contribuição para o evento. Seja bem-vindo, Roberto, boa tarde. Boa tarde, Elô, boa tarde a todos. Satisfação muito grande vir aqui conversar com vocês um pouquinho. E esse evento para a gente está sendo um marco muito importante. E a gente que vai chegando 5.5, graças a Deus ainda um pouco turbinado, Elô. Mas a gente fica muito feliz, porque toda vez que a gente cresce, evolui, ganha conhecimento, ganha novas experiências, a gente está ganhando, com certeza, muito mais anos de vida. E hoje eu me senti numa realização muito grande, porque o evento de cana, com muito trabalho de pesquisa, e essa pesquisa eu tenho certeza que vai ajudar muito a vocês, produtores de cana. Muitas ideias que a gente trabalhando na pesquisa da cultura do milho, muita coisa a gente fez analogia e colocamos a campo aqui na pesquisa para gerar alguma informação que talvez seja de alguma valia para vocês. E essa experiência, ela não teria acontecido se não fosse o nosso time também muito envolvido, liderado pela Vanessa, Lourenço e vários funcionários que trabalharam já desde o início do plantio até esse momento. E a diferença que a gente sempre fala, tanto para o pessoal da nossa empresa, da consultoria, está o Gabriel e Fernando aqui, que operam nessa região, o resultado do trabalho em qualquer empresa é sincronia entre as equipes, a comunicação que ocorre entre elas.
E isso a gente notou muito, o PhD na pessoa do Hamilton, um mentor fantástico, que sabe colocar um daiconzinho também quando a coisa está errada, e o daicon dele é comprido, rapaz, quando ele pega aquele nabão brancão assim, fala, ó, essa cana tem que ir para cá, vai para lá, bota ensaio para cá, faz do jeito que ele manda, porque senão o nabão é grande. Mas foi de grande valia, grande aprendizado. Lucas, grande parceiro da soja, e agora na cana, hein, parceiro? Saindo um negócio aí que eu acho que vai vir muito boas informações, ajustes e coisas, né? O pessoal aqui é uma região, uma das mais técnicas de produção de cana-de-açúcar do Brasil. E aí, talvez muitas ideias, né, de quem está no segmento de pesquisa há muitos anos com outras culturas, mas às vezes uma ideia aqui e ali, às vezes a gente pode agregar o nosso sistema de produção de cana-de-açúcar. Eu adoro o que eu faço, sou apaixonado pela consultoria como engenheiro agrônomo, assistente técnico. E eu sempre falo para os meninos novos, rapaz, o mercado de cana tem um espaço. Se eu tivesse a idade da Elô, com esse gás dela aqui, né, pode ter certeza, eu ia ser um dos melhores caras de cana-de-açúcar. É que agora o 5.5 está perdendo um pouco da potência do turbo, então o que a gente já fez na soja está muito bom. Então, muito obrigado a vocês, empresas, Cooperativa Canda, fantástica, grande parceria ao longo dos anos, né? Espero que o evento continue agregando cana e outras culturas, né? Muito obrigado a todos vocês. Lucas, grande parceiro, Milton, precisamos ir para o MS de novo para ter mais ideias, hein? E vamos junto, muito obrigado, bom evento a todos. E vocês, empresas, com certeza, muitas das tecnologias, né? Muito capricho, gostei muito do time da cana, né? As empresas, nós fizeram um capricho, um mostrando uma raiz, um mostrando uma coisa, a cana, fitinha aqui, mostrando alongamento. Então, adorei passar por esse segmento. Grande aprendizado, espero que cada vez mais, nosso time também, quem eu conversei, gostou muito de fazer isso. Então, Valdomiro, próximas ações, estamos juntos, se Deus quiser, né? Vamos alinhando e crescer junto, e vocês também. Muito obrigado, grande abraço para vocês, bom evento. Obrigada, Roberto. Parabéns pelo trabalho. Excelente trabalho, né? Vamos dando continuidade aqui. Eu chamo agora Cláudio Campagnoli, ele que é gerente de parcerias agrícolas da Zilor, para dar uma palavra aqui para vocês. Boa tarde, Cláudio. Seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde a todos. Não estava preparado para falar, né? Mas o Hamilton, o pessoal convidou, e a gente, com muito prazer, em nome da Zilor, participa aqui também desse evento. Tive a oportunidade de ver um pouco lá de manhã hoje, rodei com o meu amigo Osório lá parcialmente, e impressionou realmente o que deu para ver lá, a organização, a estrutura, né? Então, muito bom. A gente sabe que a cana-de-açúcar, né, ao longo do tempo da história, ela ficou para trás em relação a desenvolvimento para culturas mundiais, grãos principalmente, né? E nos últimos anos a gente tem visto aí bastante entidades, bastante multinacionais, institutos investindo forte em desenvolvimento para a cana. Então eu acho que nós temos boas possibilidades de, nos próximos anos, a gente recuperar um pouco isso que a gente ficou para trás, né? E hoje, no evento lá, a gente pode ver que tem coisas muito boas acontecendo, né? Nós estamos, assim como disse um ministro do STF uma vez, né? Vivemos ultimamente tempos estranhos. Estranhos porque, em função de pandemia, em função de guerra da Ucrânia, os custos foram para o espaço, retornaram um pouco agora, mas com certeza não vão voltar nos patamares que eram, e o preço do nosso produto segue outra lógica, né? Ele segue a lógica da oferta e demanda e não a dos custos. Então, para a gente sobreviver, tanto indústria como produtores de cana, nesse contexto, a gente vai ter que fazer diferente, fazer mais. Como disse, acho que o seu Valdomiro, né, nos pilares ali de produtividade, preço e de uma usina que pague em dia, eu acho que tem um desafio para a usina,
que para ela continuar tendo rentabilidade, continuar tendo recursos para investir no seu negócio, ela vai ter que fazer mais com a cana que ela recebe. Mais no sentido de buscar melhores índices de eficiência industrial, mais no sentido de investir em cogeração ou aumentar, que é o caso que a Zilor está fazendo, pensar em projetos de biogás e assim em diante. E do lado do campo produtor, a gente sabe que os preços altos de insumos, custo alto, aliado ao preço da terra e do arrendamento, que tem subido muito, e que é uma variável que ela não retrocede, então as produtividades que nós temos hoje não vai ser suficiente para o produtor de cana se sustentar. A gente precisa buscar novas tecnologias, novos insumos, novos cultivares. E no evento que a gente está vendo hoje, mostra que o trabalho está sendo feito exatamente nesse caminho. Então, aqui, parabéns à DTEC, parabéns à Canda, que veio para cá, né, como uma empresa para vender insumo, e a gente vê agora como um agente de desenvolvimento. Parabéns à PhD, ao Milton, Pedro, que dentro da correria do dia a dia deles, dispensou uma boa parte do tempo deles para fazer esse projeto acontecer, e também as canas sempre por trás apoiando. Então, parabéns a todos pelo evento, e a gente está aqui sempre para apoiar iniciativas desse tipo. Muito obrigado. Obrigada, Cláudio. Muito bom. Bom, como já era mencionado, hoje teremos a palestra do economista Haroldo José Torres da Silva, que irá abordar o panorama da produção de cana-de-açúcar no Brasil e no mundo. Tenho certeza que será uma palestra enriquecedora para todos nós. Seja bem-vindo, então, professor Haroldo. Boa palestra. Boa tarde, senhores. Vocês estão parecendo quinzista no sábado, depois de perder de 3-0 para Ponte Preta, né? Boa tarde. Melhorou, né? Senhores, é um prazer enorme, obrigado pelo convite da Canda, por estar aqui com vocês. Fico muito feliz de estar aqui em Lençóis, uma casa aí de grandes amigos, feliz aqui, de fato, em estar num local que gosto e que, de fato, aprecio muito. Bom, eu vou falar com vocês um pouco sobre o panorama de cana-de-açúcar no Brasil e no mundo, mas, de fato, a grande mensagem que eu vou falar é um olhar sobre a safra passada, a safra 2022-2023, e o que é que vem por aí? Semana que vem, muitos que estão nessa sala aqui, efetivamente ligam as turbinas, começam ali a sua colheita, e é isso que a gente espera, ou seja, o que é que vem por aí, o que a gente pode esperar dessa safra efetivamente que está em vias de se iniciar. Apenas aqui uma breve apresentação para aqueles que não conhecem o nosso trabalho, mas eu, como sócio-diretor no PSEG Projetos, fica aqui também o meu convite para aqueles que quiserem conhecer mais o nosso trabalho do PSEG, mas indiretamente já muitos aqui nessa sala são parceiros e são clientes nossos. Para começar então, indo direto ao ponto, o que eu vou discutir com vocês, o que nós vamos falar aqui pelos próximos minutos. Eu vou dividir a minha apresentação basicamente sobre um olhar que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na economia brasileira, e aí sim nós vamos olhar efetivamente o mercado de cana, o que aconteceu na safra passada, e o que é que nos espera e o que está por vir nesta safra. A primeira mensagem, muitos de vocês vão se perguntar, Haroldo, mas por que olhar mundo? Por que começar por mundo especificamente? Porque o nosso negócio, o nosso maior cliente está lá fora, ou seja, nós somos muito mais suscetíveis a um contexto geopolítico global do que necessariamente local. Então, para a gente iniciar, qual é a primeira mensagem que eu quero trazer? A primeira mensagem, e já é olhando para este quadro, mas para a gente entender um pouco o que está acontecendo no mundo. No ano passado, nós tivemos um crescimento global, 2022, de 3,4% do PIB. PIB global.
Quando nós olhamos para este ano, a expectativa é que 2023 nós tenhamos um crescimento próximo a 2,7%. Crescimento econômico mundial. Qual é a primeira mensagem que vem aqui? O remédio amargo que nós estamos tomando na economia brasileira, o mundo todo está tomando neste momento, que é justamente para conter a inflação, que é taxa de juros elevada. Essa taxa de juros elevada, então, está levando a uma ligeira redução do crescimento econômico. Ou seja, se a gente olha para este gráfico mais à frente que eu estou trazendo, o que é interessante deste gráfico é que nós atingimos, safra passada, praticamente todas as commodities em dólar aqui nominal, o nosso pico. Veja que a gente atingiu de fato preços recordes nos últimos anos das commodities, sejam elas agrícolas, sejam elas minerais. E olha o que tem acontecido desde o início do ano especificamente. Esse movimento ele começou a arrefecer de preços internacionais. Mas ele começa a arrefecer do quê? De onde vem essa preocupação ou esse movimento de redução? Especificamente dessa expectativa de redução do consumo global, ou seja, uma economia, o mundo crescendo menos, reduz crescimento. Mas tem uma mensagem, uma cereja do bolo, que muda um pouco essa discussão, especificamente a partir do início de 2023. E o que muda essa discussão? O que muda essa discussão é China. A China no passado cresceu 2,6%, e esse ano deve crescer 5,3%, ou seja, fruto aqui do fim da política de Covid-0. Então olha o que é interessante, se a gente volta para aquele mesmo gráfico que eu estava mostrando para vocês, as commodities metálicas já começaram a reagir a essa reabertura chinesa. Então nós somos mais suscetíveis ao movimento que acontece em China e no sul e sudeste asiático do que especificamente a União Europeia ou os Estados Unidos do ponto de vista de commodities. Então a primeira mensagem é, de fato, a gente está passando por uma redução de preços de commodities. Vocês sentiram isso semana passada e estão vendo na pele o que está acontecendo com o preço de grãos. Uma parcela vem desse movimento, de uma redução do consumo mundial, de redução de crescimento. Porém, onde é que eu fico otimista? Eu fico otimista porque o nosso principal cliente, o nosso principal player, que é China, que é a grande tração, vai crescer muito mais esse ano. Então daí pode vir o quê? Uma possível sustentação de preços, especificamente para as commodities. E é por isso que eu até provoco, trazendo aqui petróleo. Porque no nosso setor de cana, quando a gente fala de preço, quando a gente fala de rentabilidade, e o Cláudio aqui há pouco foi muito feliz de dizer uma coisa, a nossa única variável de controle é o quê? Produtividade. Preço, infelizmente, nós não controlamos. Ou seja, quando a gente olha para o nosso mercado de cana-de-açúcar, ele é basicamente formado por câmbio e petróleo. Quando eu olho para petróleo, é claro que nas últimas semanas ele bateu na casa dos $75 o barril, fruto até da preocupação existente no mercado internacional do quê? De uma contaminação financeira do efeito Credit Suisse ou até mesmo dos bancos do mercado americano e que isso pudesse se espalhar no mundo como uma crise financeira tal como nós vimos em 2008. Porém, isso não se concretizou e todo o mercado já olha muito mais um petróleo caminhando na casa de $75 no médio e longo prazo. Mas por que, Haroldo? O que é que vai sustentar esse petróleo ainda nesses patamares de $75 o Brasil? Principalmente essa reabertura chinesa, ou seja, essa reabertura, o fim da política de Covid-0 é que tende a sustentar esses bons níveis de preço. Então eu começo a minha apresentação, esse meu bate-papo com vocês, fazendo esse olhar. Talvez nós estamos olhando ainda um momento de pequena retração de preços, vindo ainda de baixo crescimento, trazido de um lado pelo aumento de taxa de juros, mas China é que vai ser a bola da vez e China é que vai garantir sustentação das principais commodities para 2023. Tendo feito essa mensagem, ou seja, tendo olhado isso para fora, mas e para dentro? E para a economia brasileira? Quando nós olhamos para a economia brasileira, eu gosto muito desse slide, dessa tabela, porque ela mostra o que vai ser o ano de 2023. Veja que nós vamos ter um crescimento econômico, um PIB brasileiro crescendo ao redor de 1,5%.
Seguindo a tendência mundial, saímos de 3, vamos para 1,5, crescendo menos novamente. Só que a hora que eu quero chamar a atenção de vocês, quem é que vai ser o fiel da balança? Quem é que vai sustentar este crescimento em 2023? De onde vem a maior parte do crescimento em 2023 da economia brasileira? Vem do agronegócio. Ou seja, o agronegócio deve crescer esse ano, em 2023, cerca de 6%. E essa é uma visão ainda de agropecuária dentro da porteira. E nós sabemos que o agro ele tem um efeito multiplicador. Se eu cresço 6 dentro da porteira, quando eu olho uma visão de cadeia produtiva, eu cresço muito mais. Então a mensagem que a gente começa é olhar, nós vamos ter uma super safra de grãos, vocês estão vendo isso pelos indicadores de produtividade da soja que estão colhendo, a gente deve bater especificamente quase 150 milhões no Brasil da nossa produção de toneladas de sacas de soja, Quando a gente olha então para esse crescimento de 6%, sustentado de uma excelente safra de grãos, uma excelente safra de cana, que eu vou falar mais à frente sobre essa safra de cana, mas a mensagem principal, ano passado nós retraímos 1,4. Por que nós retraímos? É preciso lembrar que ano passado ainda algumas regiões sentiram o efeito, especificamente ainda de laninha, em especial no sul do país. Mas a mensagem que eu quero trazer aqui é, o agronegócio de fato vai ser o maior crescimento econômico e que vai segurar o crescimento do país em 2023. Ao mesmo tempo em que a gente aumenta a oferta de produtos, o que eu levo? Eu levo consigo, nesse processo, uma redução de preços. Ou seja, nós vamos contribuir para aumento de produção, geração de emprego e renda, e além de tudo para a redução da inflação. Então o agro vai ter um papel fundamental este ano dentro da economia brasileira. Mas ao mesmo tempo, tem aqui uma mensagem que eu quero sempre deixar a pulga atrás da orelha e que nós precisamos estar muito atentos em relação a esse processo. Qual é essa pulga atrás da orelha que eu quero deixar aqui em vocês? A economia brasileira, nós estamos passando na última linha por um processo que é um aumento da dívida pública, um aumento da dívida bruta. Em outras palavras, começamos esse governo com a PEC da transição, aumentando o gasto, tivemos algumas desonerações fiscais e veja que nós estamos numa trajetória de dívida crescente. Nós só temos uma saída e essa saída já começou em discussão. Essa saída diz repassar a conta para a viúva entenda para nós, ou seja, aumentar a carga tributária. E o agronegócio, esse é o ponto que a gente tem que ficar mais atento em relação a esse aspecto, que é uma eventual agora aprovação de reforma tributária. Tem-se uma discussão, por exemplo, sobre o IVA, imposto único, ou seja, um imposto de uma alíquota única entre todos os setores, e aí nós podemos ser de fato penalizados. Quero chamar a atenção, nós temos hoje no mundo cerca de 48 países que utilizam o IVA, um imposto único. Desses 48, 44 tem uma alíquota diferenciada para a agricultura. Então nós não podemos aqui correr um sério risco, e esse eu deixo a minha provocação, que de fato nós vamos ter que caminhar para uma reforma, porque essa trajetória de crescimento ela não é sustentada no longo prazo. Onde é que pode vir o problema? É essa conta vir para a viúva. Para a viúva eu digo, para nós, e aí nós vamos lembrar que os nossos principais concorrentes subsidiam a exportação, são clientes, eu digo aqui, nossos principais concorrentes, como países europeus, subsidiam a exportação. E nós podemos ir no caminho contrário, de perder competitividade, se a gente eventualmente taxar o agronegócio. Acho que essa é a maior preocupação que a gente tem que sair dessa sala, que a gente tem que estar muito atento a esse movimento político. A outra provocação que eu quero fazer aqui sobre a economia brasileira, eu gosto muito dessa frase do Milor Fernandes, porque ele diz, o Brasil tem um enorme passado pela frente. Eu acho que nos últimos 3 meses, vocês nunca ouviram tanta história que a gente já achou que tivesse sido superada. Vou começar aqui por uma discussão muito pertinente. A gente voltou a falar sobre o quê? PL do veneno. Uma pequena discussão, mas olha, às vezes a forma como isso é tratado é tão ruim e pejorativa, porque o que nós estamos querendo discutir é o quê? Aprovação de moléculas modernas, de biológicos, de novos insumos, ou seja, as pessoas ainda continuam a fazer uma discussão do passado, sobre glifosato, é uma discussão já superada. Então eu costumo brincar que nos últimos 3 meses nós do agronegócio sofremos muito, e ainda costumo brincar muito que é o seguinte, nós ainda começamos o ano com estranhamento de governo. Isso é preciso dizer, nós começamos o ano, e eu costumo brincar que na cana,
Vocês começaram só com 2 dores de cabeça, né? Qual a primeira dor de cabeça? Quase ninguém aqui nessa sala conseguiu plantar, ou seja, nós começamos o ano já preocupados, ou seja, será que eu vou conseguir plantar? Não vou? Como é que vai ser essa safra? Falando de custo, equipe pronta para ir para o campo, não consigo plantar, custo fixo, o custo comendo ali, a gente parado sem plantar, e do outro lado o governo e a gente com uma preocupação. Será que isso pode para nós trazer um prejuízo? Será que a gente pode de fato ser taxado, ter política de congelamento de preços? Ou seja, nós começamos no agro e no setor de cana muito mais cautelosos em 2023. Mas o que eu sempre costumo dizer é que a gente sempre pode ter, do ponto de vista de governo, um estranhamento inicial, mas a gente se acomoda e a gente se acostuma com isso e faz o que a gente consegue fazer de melhor, que é trabalhar, que é garantir produtividade, emprego e renda. Mas apesar de tudo isso, quando a gente ainda fala da economia brasileira e do contexto político, eu quero chamar a atenção de vocês para aquilo que pode ser positivo e negativo. O que é que pode ser negativo quando a gente olha para esse cenário econômico, para esse cenário político atual? Vamos começar pelo último ponto que eu já falei, o nosso ponto de atenção, eventual taxação do agronegócio. Goiás já começou o ano sentindo essa dor e a gente pode ter um efeito catalisador para outros estados ou até mesmo do ponto de vista federal. Ponto negativo, fortalecimento de movimentos sociais, ou seja, retomada aí que a gente possa ter de invasão de terras. Isso já voltou a acontecer em algumas regiões. Tem pontos negativos? Tem. Porém, onde é que eu vejo que pode ter os pontos mais positivos? Uma eventual redução do desmatamento ilegal, apoiar a implementação do Código Florestal e uma regularização fundiária. Se isso acontecer, para nós do agro já é muito positivo. Mas apesar desse contexto, falei então especificamente o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na cana, mas Haroldo, vamos falar do meu negócio? Como é que isso impacta a minha atividade? Como é que isso especificamente muda o nosso dia a dia? Para começar a falar do negócio cana, eu quero que a gente volte para a safra passada. Eu quero explicar a safra 2022-2023, para que a gente possa olhar a safra que a gente vai iniciar, a safra 2023-2024. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, e eu quero que vocês voltem aqui, especificamente quase um ano atrás, maio de 2022. Para mostrar o impacto que nós tivemos, e eu vou explicar esses impactos, fiz questão de separar aqui as ações das nossas empresas do setor negociadas em bolsa, como a Jalles, a São Martinho e a Raízen. Veja o que acontece com o preço das ações da Jalles, São Martinho e Raízen a partir de maio do ano passado. Elas praticamente começam a ter uma redução do seu valor, uma perda de valor. De onde veio essa perda? Das mudanças que nós tivemos em relação ao etanol. Nós tivemos basicamente 3 mudanças no etanol, uma delas, aliás, resolvida parcialmente ontem e que eu conto para vocês. Qual foi a primeira? Nós tivemos uma isenção de todos os impostos federais sobre a gasolina. Ou seja, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês como isso nos impactou. Mas tivemos uma isenção de impostos federais sobre todos os combustíveis, diesel, gasolina e etanol. E isso nos impactou e vou mostrar como. Segundo, tivemos a alteração da alíquota de ICMS da gasolina. No estado de São Paulo, por exemplo, era 25%, veio para 18%, e a mesma coisa aconteceu no etanol. Também vou falar sobre isso daqui a pouco. E uma alteração no RenovaBio. Sobre o RenovaBio, só para vocês entenderem esse processo. Essa linha verde escura do gráfico representa a evolução do preço do CBIO. Olha o preço que o CBIO atingiu ali especificamente no meio do ano. Foi o momento em que o CBIO ele atingiu praticamente R$200 por CBIO. Naquele momento, o que aconteceu? O governo ele decretou aqui, publicou um decreto, colocando as metas para as distribuidoras, que ao invés delas fossem cumpridas, adquiridas até 31 de dezembro, que as metas de 2022 poderiam ser cumpridas até 30 de setembro deste ano. Naquele momento, o que aconteceu com o preço do CBIO? Veja, o preço do CBIO ele cai praticamente pela metade, saindo de R$200, vindo para casa dos R$100, que é o preço que ele tem sido negociado hoje. Então esse é um exemplo de uma mudança que nos impactou. Mas quero seguir sobre essas mudanças. Olha só que interessante. Se nós fizermos um olhar
para as 2 últimas safras de cana, eu quero que a gente comece a olhar aqui a safra que eu chamo do trinômio maquiavélico, que foi da safra 2020-2021, ou seja, a safra que ninguém tem saudades nessa sala, a safra que a gente pode começar pela seca, depois pela geada e depois pelo incêndio. Ou seja, é a safra que eu estou dizendo aqui de quebra de safra. Esse gráfico, ele traz aqui para vocês nas linhas o preço do etanol. Olha o que aconteceu na safra 2020-2021. O preço do etanol foi literalmente subida acima. O que aconteceu na safra 2021? Eu tive preço, mas não tive cana. Não foi isso que aconteceu na nossa safra? Atingimos uma produtividade de 67 toneladas no Centro-Sul, não tivemos preço, não tivemos cana, mas tivemos preço. Saímos de um ATR de 0,7 e viemos bater em 1,17. Lembram-se disso? Safra passada, já estou chamando passada, porque semana que vem já começamos a 23, 24. Safra passada, o que aconteceu? Uma ligeira recuperação de produtividade. Comecei a retomar a nossa produção. Olha o preço do etanol que aconteceu. Ele derrete. E o preço do etanol ele derreteu por quê? O preço do etanol ele derreteu em função dessas 3 medidas que eu comentei com vocês aqui. Ou seja, na safra passada, tivemos um pouco de cana, mas o preço do etanol derreteu, o preço do etanol despencou. Por isso que eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: onde é que eu sou muito otimista com a safra que se inicia? Veja, as 2 últimas, quando a gente olha para trás, eu falo, pô, uma eu não tive cana, tive preço, outra eu tive um pouco mais de cana, mas não tive preço. O que a gente pode dizer para essa safra? Pelo menos preço andando de lado, vou falar mais sobre isso, mas a gente vai ter cana. Então a gente começa muito mais otimista em relação à safra 2023-2024. Mas ainda, e quero aqui só dar um exemplo, porque eu sou até mais otimista em relação a essa safra, não sei quantos viram ontem isso, mas deixa eu voltar aqui, que é um item que talvez vai para a mídia essa semana, né? A alíquota de ICMS da gasolina, vamos pegar o estado de São Paulo, era 25%, veio para 18%. Ao fazer isso, pessoal, qual é o maior impacto? Não é só na redução do preço do combustível, mas é no bolso do Estado. Ou seja, é um Estado que eu não diminui o tamanho, mas eu diminuí a receita. Ou seja, todos os estados estão brigando para recompor isso. Ontem foi publicado pela Secretaria da Fazenda Nacional uma mudança na tributação do ICMS, provavelmente vai ser discutido agora nos próximos dias, que é o quê? Ele virá uma alíquota que nós chamamos ADREM. O que é ADREM? É uma alíquota fixa. Ou seja, a proposta é que todos os estados tenham a mesma alíquota de ICMS para a gasolina e para o etanol anidro de R$ 1,45 por litro. No estado de São Paulo, mais ou menos hoje, é 90 centavos, ela iria para R$ 1,45. Ou seja, se eu tiver uma tributação e o hidratado continuar com a diferença tributária que tem, eu posso ter uma mudança de preço ainda mais significativa para o etanol, que é o que eu vou falar mais à frente para vocês. Mas apesar disso, apesar desse cenário, veja, ano passado, quando o etanol perdeu competitividade, é interessante olhar esse gráfico aqui, porque na barrinha de baixo eu estou mostrando paridade. Nós começamos a safra passada, quem sendo efetivamente o melhor produto? O etanol. Olha o final da safra, o grande produto virou o açúcar. E o que aconteceu no setor? Infelizmente, gato escaldado tem medo de água fria, não é? Ou seja, quando a gente olha para o setor, o que eu costumo brincar é que a maior parte do setor, ele se lembra dos momentos em que a gente tinha ainda Dilma, e muita gente acelerou as fixações no açúcar. Então, independente daquilo que possa vir a acontecer no mercado de etanol, a gente já começa uma safra com bons níveis de fixação no açúcar. Agora vocês aqui nessa sala, enquanto produtores, vão falar, Haroldo, quanto é que impactou no meu bolso toda essa mudança tributária que você citou? Nós hoje no PSEG estamos imaginando que a gente deva fechar essa safra com a TR de 1,1735. Sou otimista que esse número possa até aumentar e depois a gente pode falar sobre ele. Se a gente não tivesse tido mudanças tributárias eu digo, impacto de ICMS, PIS, COFINS e CID mais RenovaBio,
o nosso ATR deveria ser próximo a 1,1937. Ou seja, um produtor aí que entrega mais ou menos 141 quilos de ATR, como se ele tivesse deixado de colocar no bolso R$ 3,00 por tonelada de cana, só do impacto tributário. Então veja que, infelizmente, nós tivemos um impacto. Mas apesar desse cenário todo econômico, eu quero falar para a variável que vai ser a variável chave, se não a variável mais importante da safra que nós vamos iniciar. E por quê? Eu já vou começar por esse gráfico aqui. Talvez vocês acompanhem bastante este gráfico, mas é por ele que eu quero começar. Notem que neste gráfico eu tenho a linha cinza, representa um clima neutro, neutralidade, e é probabilidade de ocorrência. A linha vermelha é a probabilidade de ocorrência de El Niño. Então olha a mensagem positiva para a gente começar a nossa análise aqui. Nós vamos iniciar a nossa safra muito mais num cenário de probabilidade climática de normalidade. Ou seja, o nosso primeiro terço de safra tende a ser realizado num cenário climático de normalidade. Onde é que vem a preocupação neste momento? Onde é que é o ponto de atenção a ser dado neste momento? Veja, se a gente olha aqui, ó, agosto, setembro e outubro, barrinha vermelha, a gente tem uma probabilidade de ocorrência de El Niño na casa de 61%. Ou seja, qual é o impacto do El Niño para a nossa atividade? Aumenta o volume de precipitações e de chuva no centro-sul. Ou seja, no meu terço final de safra, eu posso ter o que aqui? Um impacto vindo especificamente de aumento de chuvas. Se eu tiver aumento de chuva, eu posso implicar numa redução da velocidade da minha colheita, ou seja, uma baixa disponibilidade industrial em função de falta de cana na indústria, por problema de colheita. E dois, eventualmente, se uma safra é efetivamente maior, eu posso até ter um cenário de bisar cana. Então, qual é o único ponto que eu quero que vocês levem de atenção ou de provocações em relação a essa safra? O primeiro é tributação, nós temos que estar de olho, porque senão essa conta vai sobrar para a viúva que é a gente. Qual é o segundo ponto? É clima. Clima, então, a gente tem um problema que pode acontecer relacionado aqui justamente a uma ocorrência de El Niño. Então veja, a gente sofreu em algumas regiões com a laninha, ou seja, a seca nos impactou em alguns anos, e agora eventualmente o El Niño pode nos impactar. O mais importante dessa discussão também, pessoal, e que eu quero chamar a atenção de vocês, diz respeito ao seguinte: nós tivemos de fato, e vou mostrar esse número depois, um volume bom de chuva, mas ao mesmo tempo a gente também teve um aparecimento muito mais forte de pragas, doenças nos nossos canaviais, e que a gente também precisa tomar o cuidado. Outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é: algumas usinas já até iniciaram a safra, ou seja, nessa visão de uma super safra, algumas usinas já até iniciaram a sua safra 2023-2024. Agora sim, pessoal, vamos falar daquilo que importa, vamos falar daquilo que está por vir, que é a safra 2023-2024. E eu costumo brincar que a safra 2023-2024, janeiro desse ano, tenho certeza que muitos de vocês começaram com essa fotografia na mente. E por que com essa fotografia na mente? Janeiro, como eu mencionei, vocês começaram, não estou conseguindo plantar. Aí depois, governo PT novamente. Será que nós vamos ter congelamento de preços da gasolina mais uma vez? E o setor vai andar de lado? Tenho certeza que muitos de vocês questionaram sobre isso. Porém, o que eu quero comentar aqui? Eu quero comentar uma brincadeira que eu estou chamando aqui, que recentemente a gente teve uma mudança tributária e que nos foi favorável. E eu quero explicar isso. Vamos lá. Como é que era a vida do brasileiro, a vida do nosso setor, se a gente fizer um olhar praticamente um ano atrás, 15 de maio do ano passado? Na gasolina, a gente tinha uma tributação de PIS e COFINS de 69 centavos. No etanol hidratado, a tributação de PIS e COFINS era de 24 centavos. Ou seja, qual era a diferença da tributação da gasolina por etanol
em relação aos tributos federais? 44 centavos. Durante o governo Bolsonaro, o que nós fizemos com essas alíquotas? Trouxemos todas para zero. Ou seja, percebam que nós tínhamos no nosso produto, que é o etanol, 44 centavos de vantagem, de benefício em relação à gasolina. Quando veio tudo para zero, o etanol precisou fazer o quê? Cair mais do que 44 centavos para manter a mesma paridade. O que aconteceu especificamente a partir do dia 1º de março? E é por isso que eu começo essa safra mais otimista. O que acontece em 1º de março? A gente tem um retorno parcial desses tributos. Ou seja, na gasolina C, 34 centavos, e no produtor, no etanol, 2 centavos de PIS/COFINS. Ou seja, uma diferença de 32 centavos. Recuperamos tudo? Não, mas recuperamos ela de forma parcial. Portanto, nós começamos a safra com uma recuperação parcial dos impostos e, consequentemente, da competitividade do etanol hidratado. Mas onde é que eu fico ainda mais animado? O que se espera, apesar que no Brasil até o passado é incerto, já diria Pedro Malan, mas o que se espera é que efetivamente a partir de 1º de julho a gente tem um retorno de todos esses tributos tal como a vida era lá em maio do ano passado. Se isso acontecer, a gente pode ter no terço final da nossa safra uma melhor remuneração, inclusive para o etanol. Então, aqui mostra para nós o que o setor passou no etanol na safra passada. E essa safra, a recuperação que a gente deve caminhar em termos de preço do etanol. Mas apesar disso, quando a gente olha então para esse cenário que a gente está vivendo hoje, eu quero fazer algumas provocações. A primeira, então, a gente está tendo a reoneração parcial dos tributos, e a gente está tendo um governo que ele é supostamente mais ESG. Ou seja, prova disso, recentemente, aliás, publicado hoje, a portaria com a decretação do aumento das misturas do biodiesel no diesel até 2026, né? A gente chegando ali até 15% em 2026. No nosso caso, se for um governo supostamente, efetivamente mais ESG, eu acredito que a gente pode ter um governo que apoie o etanol. Ou seja, de que forma? Seja com impostos mais baixos, tal como a gente já viu na gasolina agora, seja com linhas de crédito mais baratas, ou até mesmo estimulando e apoiando o RenovaBio. Então a gente tem também do nosso lado, e acredito, o ativo ambiental de ser um setor que pode contribuir de fato para a descarbonização. Dito tudo isso, a mensagem que fica, e eu acho que muitos de vocês nessa sala estão animados, é com a produtividade desse ano. E aqui vem uma provocação, né? De onde é que vem todo o ânimo dessa safra? De onde é que vem toda a animosidade? Ou seja, por que a gente está vendo os agrônomos aí no campo muito felizes? E aqui eu começo uma provocação com vocês. Cuidado, nem todo o aumento da produtividade esse ano é clima. E explico por quê. Eu costumo brincar que o aumento da produtividade que a gente vai ter nessa safra, ela vem de 3 pilares. Não é só clima. Um é clima? Está aqui, clima favorável. Mas a gente tem que lembrar, 2021, pessoal, voltem para trás, que era a safra do trinômio maquiavélico, né? Lembrei que eu comecei com seca. Seca, não conseguimos plantar. Ou seja, o que eu não consegui plantar agora por chuva, lá eu não consegui plantar por seca. Além disso, eu não tinha muda em algumas regiões, ou seja, a nossa taxa de reforma em 2021, ela foi baixa. O que ano passado, graças a Deus, nós conseguimos fazer? Aceleramos o nosso plantio. Conseguimos plantar mais em 2022. Então, a gente vai ter um percentual de cana-planta a ser colhida em 23 maior. Então, eu tenho uma idade média menor para essa safra. A gente está vindo de safras que, apesar do desafio de custo, foram safras que entregaram boas rentabilidades. E isso permitiu que nós melhorássemos o nosso manejo, que nós melhorássemos o investimento feito no campo. Ou seja, o resultado que nós vamos colher de produtividade para essa safra é fruto desses 3 pilares: clima, investimento que nós aumentamos no campo e redução da idade média. Por que eu chamo a atenção de vocês por clima, pessoal? É só olhar uma questão, janeiro, fevereiro,
a gente pode ter chuva, mas nós não tivemos outras duas variáveis fundamentais: luminosidade, em algumas regiões inclusive temperatura. Ou seja, tive de fato precipitação, mas não tive radiação de um lado, iluminação, luminosidade ou até mesmo temperatura. E eu costumo brincar, para quem está rodando o campo, em algumas regiões está vendo até um canavial baixo, ou com muito palmito e muita folha, mas sem colmo ainda bem desenvolvido. Então cuidado, para aqueles que estão ouvindo aqueles números de acima de 600 milhões de toneladas de cana, eu digo cuidado, porque a gente ainda tem um desafio pela frente, mas nem todo benefício é clima. Não jogue tudo nas costas de São Pedro não, gente. Nós fizemos 2 trabalhos fundamentais. Renovamos mais e investimos mais no nosso canavial. Além disso, se eu junto tudo que eu falei com vocês, a gente sai de uma produtividade de 67,8 toneladas por hectare lá na safra 2021-2022, para uma produtividade esse ano que a gente encerrou a safra, praticamente com 73 toneladas por hectare. E a gente caminha para a safra que vem, para a safra 2023-2024, a gente fechar uma safra com 78 toneladas por hectare, um incremento de pouco mais de 8%. E veja, a gente então deve ter uma safra com um incremento de pouco mais de 8% de produtividade, mas vindo daqueles 3 efeitos que comentei. Isso tudo levando então a uma moagem estimada de próximo a 587 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Então essa deve ser a produção de cana-de-açúcar no Centro-Sul para a safra que a gente inicia na próxima semana, especificamente muito de vocês. Isso vai levar consigo a uma produção de açúcar na casa de 37 milhões de toneladas de açúcar e praticamente aqui 26,4 bilhões de litros de etanol provenientes aqui especificamente de cana-de-açúcar. Quando a gente junta isso, pessoal, eu estou tendo de um lado aumento de produção, tá claro? De um outro lado, a gente está tendo uma outra situação, um movimento de recuo no preço dos principais insumos utilizados no nosso processo produtivo. Trago aqui fertilizante. É simples, vamos olhar aqui, vamos pegar especificamente, para a gente ser mais fácil, maio de 2021, eu estava pagando ali ao redor de 100 num índice pelo fertilizante. Exatamente em março do ano passado, estávamos pagando pelo mesmo produto 250, ou seja, o preço ele multiplicou por 2,5 vezes. E agora esse preço começa a retrair. Qual é a mensagem que eu quero trazer aqui nesse gráfico? 2. Qual é a primeira? Começamos finalmente a descer o morro e ter uma menor pressão vinda de custo, que o próprio Claudinho aqui antes de mim falava. Qual é a segunda mensagem, pessoal? Vamos pegar aqui a própria Canda. Qual é a segunda mensagem que vocês tiram desse gráfico? Todos vocês, assim como eu, a gente sempre fica olhando para frente. O preço vai subir ou vai cair? Ninguém sabe na mosca se vai o valor, mas todo mundo sabe a tendência. Então vamos olhar para trás. Quando esse preço era de alta, o que muitas empresas, muitos produtores fizeram? Anteciparam e compraram tudo de uma vez, não foi? Além disso, nós tínhamos um outro medo, que era não ter produto. Então às vezes a gente até comprou mais caro, nem conseguia antecipar ou conseguia comprar quando tinha produto. Ou seja, veja que ano passado a gente fazia lotes de compra único, ano passado até 2021, lotes de compra único em uma única vez. E agora com o preço reduzindo, como é que vocês compram? É aquela velha história, ninguém quer acertar na mosca, a gente só quer pegar um preço médio, ou seja, o que a maior parte de vocês estão fazendo? A gente fica comprando no picadinho, não é? Então eu pago aqui, pego ali, você está pegando o preço médio. Em outras palavras, veja como mudou inclusive a forma de compra de uma safra para outra. Então isso é importante, pessoal, porque a gente está iniciando uma safra com outro formato de compra, de insumos, fertilizantes defensivos, e iniciando uma redução dos preços. Qual o problema? A gente ainda tem muito estoque que foi comprado aqui em preços mais altos. Então esse preço muitas vezes ele acaba demorando para chegar na ponta, para chegar na base.
Mas qual é a mensagem que eu sou mais otimista, pessoal? Apesar de ter essa tabela, peço que vocês não briguem comigo com essa tabela, tá bem? Sei que tem muito número, mas vamos olhar na onde importa, que é a última linha. Eu costumo brincar que o nosso negócio, o que vale é a última linha. Ou seja, tem muito evento do setor que a gente vai e fala de cana de 3 dígitos. Eu falo, a gente pode ter naturalmente uma cana de 2 dígitos, 80, 90 toneladas, com 10 cortes, que vai entregar um resultado muito melhor do que uma cana de 3 dígitos. Então, nosso negócio é longevidade e produtividade. Então, o que importa é a última linha. Então, vamos olhar na última linha. Pessoal, a gente encerrou a safra passada, praticamente encerrada, com o custo da cana ao redor de R$ 165 por tonelada. Olha em reais por hectare, um custo de R$ 12.300. Só que olha para essa safra que vai se iniciar, 23, 24, qual é a estimativa do custo de produção em reais por hectare? Praticamente o mesmo em reais por hectare do que a safra passada. Então, horas, se eu vou ter um custo em reais por hectare muito similar ao da safra passada, em reais por tonelada, se a gente vai ter um incremento de produtividade, a gente tende a ter uma safra com uma cana mais barata. Então é aqui que eu sou mais otimista. Se a gente conseguiu formar um custo de produção bem feito e tendo mantido esse custo de produção em reais por hectare estável, consequentemente a gente tende a ter uma safra que se inicia agora com custo de produção em reais por tonelada menor do que a safra anterior. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui para mais uma variável que está nessa tabela. Se eu trouxesse o histórico dessa tabela dos últimos 10 anos, quem sempre foi o vilão na produção de cana? Quem era o cara que respondia por 40% praticamente do custo de produção da cana? Era o CTT. Olha aqui na safra passada o CTT, R$ 46 por tonelada. Mas olha quem se tornou o vilão a partir de agora. Tratos culturais de cana-soca. Aqui está a maior oportunidade do nosso setor e é aqui que nós começamos a maior mudança. E essa mudança é prova do evento que vocês estão fazendo aqui, pessoal. De começar a olhar novas variedades, novas tecnologias, mudança de manejo biológico, com vistas ao quê? A ganho de produtividade. Não necessariamente a uma explosão desse custo de tratos culturais de cana-soca aqui, como a gente tem visto. Então, dessa tabela, para mim, a principal mensagem é: vamos caminhar para uma safra de um custo menor em reais por tonelada. E preço, Haroldo? Qual é a sua visão? A gente passou especificamente na safra 2021, que eu comentei, tivemos preço. Saímos aqui do 0,7, graças a Deus deixamos a casa dos centavos e atingimos 1,1792 na safra 2020-21. Esse ano a gente deve fechar na casa de 1,1735. E Haroldo, qual é a visão do PSEG para a safra 23-24? Praticamente o mesmo nível de preço, 1,1745. Eu aqui sou otimista em 2 produtos, no açúcar e o etanol, que eu vou falar mais depois para vocês sobre isso, por quê? Tá? Então eu sou muito confiante que 1,1745, a gente tem uma oportunidade no mercado a ser dada ainda de eventualmente esse número vir a 1,19. Mas por enquanto, eu apelido a safra, nós do PSEG apelidamos essa safra 23-24 que vai se iniciar de safra caranguejo. Por que safra caranguejo? Primeiro, preço então andando de lado, preços estáveis e o custo em reais por hectare também andando de lado. Mas se o meu custo em reais por tonelada vai diminuir, preço vai se manter, significa retorno ou aumento de margem em relação à safra passada. Mas tudo isso, pessoal, lembrando o seguinte: Haroldo, mas onde é que tem problema? Você está muito otimista, dizendo que vamos ter aumento de produção, está otimista dizendo em relação a preço, mas onde é que tem problema? Se a gente fosse fazer uma lista, a gente ficaria aqui o dia todo falando de problemas e preocupações. Qual é o primeiro? Algumas usinas, e não só usinas, vocês aqui, estão preocupados com o atraso do plantio. Ou seja, janeiro, fevereiro, até mesmo março, nós não conseguimos plantar adequadamente. Ou seja, esse ano nós vamos plantar de novo praticamente o ano todo. E aqui depois eu quero fazer uma provocação com grãos. Então começamos já com um problema, com atraso. Ao mesmo tempo que eu estou atrasado no plantio,
em algumas regiões e algumas usinas, nós antecipamos a nossa safra. Vou ter uma super safra, estamos começando mais cedo. Eu posso antecipar e acelerar a colheita e penalizar a produtividade também. Terceiro item, pessoal. Ao mesmo tempo que tivemos maior incidência, especificamente de chuva, isso leva consigo alguns problemas climáticos, alguns problemas de pragas e doenças. Mas a minha maior preocupação esse ano está com o quê? Com florescimento, com isoporização da cana. Essa é uma preocupação que a gente tem que ter. Mas se não bastasse essa, eu vou pular do terceiro para o sexto. ATR no início da safra. Em algumas regiões a gente está vendo o ATR projetado para essa safra, ou já mensurado, a pré-análise, trazendo um ATR em algumas regiões menores do que o da safra passada. Ou seja, a gente tem um problema aqui a ser olhado, que é, eventualmente, começar com uma safra com ATR mais baixo, e se eu tiver questões de El Niño no terço final da safra, eu posso ter um problema também com ATR no fim de safra. Ou seja, essa é uma safra onde falar de florescimento, inibidor e falar de maturador vão ser variáveis chaves e fundamentais para a entrega de resultado, porque a TR vai ser, como eu mencionei, clima vai ser a variável chave dessa safra. Voltando aqui para o quarto, falhas no canavial. A gente tem que lembrar que 2020 e 2021, muitas áreas nossas foram atingidas por incêndio. Nós perdemos algumas soqueiras. Então o canavial pode estar bonito para quem olha de fora, mas ainda a gente está carregando um legado do passado, uma herança do passado, que são as falhas. O maior problema é num risco de El Niño, ou seja, é num risco aqui de El Niño podendo comprometer o nosso ritmo de colheita no final de safra. E sétimo ponto, taxa de juros elevados, ou seja, quarta-feira passada o Copom ainda mantendo em 13,75. Isso nos leva a um crédito mais caro e eventualmente inibindo alguns investimentos. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Essa vai ser uma safra que muitos estão dizendo açucareira. Porém, quero colocar aqui uma pulga atrás da orelha. Se eu tiver o ninho no terceiro trimestre, final de safra, isso leva a uma redução de ATR, eu perco recuperação de açúcar lá na fábrica. Leva a uma maior dificuldade de recuperação de açúcar. Segundo ponto, a partir de julho, a gente deve ter o quê? A retomada da cobrança de todos os tributos sobre a gasolina e sobre o etanol. O etanol pode ganhar uma competitividade ainda maior. E segundo ponto, o etanol é o ativo que tem a maior liquidez, ou seja, eu gero caixa no D0 ou no D1 para a usina. Diferentemente do açúcar. E com uma taxa de juros elevada, o capital de giro se torna caro. Então o etanol ele tem um peso fundamental. Por isso que a gente pode ter uma outra surpresa. Do final dessa safra, eventualmente, ser mais alcooleira, e por isso que eu sou otimista em relação a esse cenário. Além disso, pessoal, tem outros pontos que eu quero trazer para vocês. Se a gente olha para essa safra, então, a safra 23-24, primeiro, eu acho que está dado uma safra, efetivamente, onde a gente vai colher benefícios de melhores produtividades. Segundo ponto, para quem trabalha com outras commodities aqui nessa sala, tirem açúcar e tirem suco de laranja da mesa. Vocês perceberam que semana passada todas as commodities, sem exceção, caíram de preço? Menos açúcar e menos suco de laranja? Aí eu te pergunto, mas Haroldo, por que diabos o açúcar no Brasil, você está falando que nós vamos para 587 milhões de toneladas e o preço do açúcar não está caindo? Por dois motivos. Qual é o primeiro motivo? Vamos começar. França, pessoal, muitas vezes a gente se esquece que a União Europeia é concorrente nossa na produção de açúcar de beterraba. A França vai ter a menor safra de açúcar de beterraba dos últimos 13 anos. Fruto, é claro, do cenário de gás, mais problemas de restrição com alguns defensivos. Vamos olhar para a Índia. A Índia, finalmente, caminhando para um processo de E20, ou seja, misturar 20% do etanol na gasolina. Era uma meta que ela foi até adiada recentemente para ser atingida até 2025. E a gente tem um problema que pode acontecer, que é, se eu tiver o ninho me afetando aqui, eu preciso lembrar que do lado de lá, quando o ninho afeta do lado de cá, eu tenho monções que afetam do lado de lá. Então eu posso ter uma surpresa ainda maior no açúcar,
que é, se a gente tiver El Niño, saiba que a gente pode ter um risco muito forte de monções na Índia, levando então esse preço de açúcar a um patamar muito melhor e se manter no que a gente tem visto aí em 21 ou 22 centes de dólar por libra-peso. Então no açúcar a gente tem sido muito otimista. E por quê? Se a gente olha aqui embaixo, em termos de custo de produção, o custo de produção do açúcar no Brasil, ele é na casa de 17 centes de dólar por libra-peso. Qual é a mensagem, pessoal, que a gente tem aqui? Que o açúcar ele não consegue atingir um nível de preço mais abaixo de 17 centes de dólar por libra-peso. Porque todos os outros concorrentes fora o Brasil têm um custo de produção acima. E aí a gente precisa lembrar que mesmo no açúcar, a gente vem passando por um aumento crescente de demanda, praticamente 1% todo ano. Então no açúcar também tem uma mensagem muito positiva. Mas onde é que eu sou otimista também? Está no etanol. A gente tem visto o etanol assumir um protagonismo como uma solução para a descarbonização. Então a gente tem visto principalmente novas fronteiras para o etanol, seja bioquerosene de aviação, seja hidrogênio verde, o que vai levar um potencial muito forte do etanol daqui para frente. E o último ponto diz respeito a custo de produção. Então uma safra onde começamos com produtividade, temos açúcar mantido em preços excelentes no mercado internacional, o etanol ganhando e voltando a ter competitividade no mercado local, no Brasil, e por último, com redução de custos. Ou seja, tudo sinaliza para uma excelente safra. E onde é que eu, como analista, pessoa que acompanha o setor, fico animado? Que a gente está começando a nossa jornada de recuperação agrícola. Estamos muito longe de onde a gente pode chegar. Para quem olha, vocês que estão aqui nessa sala, produtores de grãos, se você olha esse gráfico e fala assim, nossa, mas cana, faz 10 anos que nós estamos andando de lado, em produção total, soja, ano após ano, nós estamos quebrando recorde. Então aqui tem uma outra provocação, e que eu acho que a Canda tem um papel fundamental neste trabalho. Qual é? A integração de cana com soja. Onde é que nós podemos ter um aprendizado muito forte com grãos? Está no manejo, está no timing da operação. Muitas vezes a gente olha como concorrente, e eu falo pelo contrário. Vocês não imaginam o aprendizado que a cultura de grãos tem trazido para a cultura de cana. Um exemplo, por que você sabe exatamente o timing do plantio de soja? Você sabe que se perder a janela, você faz o quê? Senta e chora, não é isso? E na cana nós vamos fazer o que esse ano? Vamos plantar o ano inteiro. Ou seja, nós deixamos de respeitar o que? Janela agronômica de plantio. Segundo, aí eu vou lá, estou vendo o pessoal aqui de variedade, aí eu vou lá e coloco a variedade errada no ambiente de produção errado e para fechar, colho na época errada. Não é isso que a gente tem feito? Então assim, pessoal, a minha provocação é, não encarem grãos como concorrente. Pelo contrário, a gente tem muito que aprender com grãos do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de inovação, do ponto de vista de timing da operação e sequência dessas operações. Tenho certeza que quando a gente levar o manejo que nós fazemos em grãos para cana, nós vamos estar falando de um outro nível de produtividade. Então, é claro que nos vídeos aqui a própria Canda falando do reforço do ponto de vista de caixa, de diversificação de risco para o produtor, de aumento de rentabilidade, mas para mim é um aprendizado muito forte, como uma jornada que grãos pode ensinar para a cana-de-açúcar na gente elevar a nossa produtividade. Segundo ponto, que eu quero fechar, a gente tem que seguir essa jornada, pessoal. Por que eu tenho que seguir essa jornada de produtividade? Porque vocês nessa região melhor que eu sabem que tem um ativo que ele é limitado e que se tornou caro, se chama terra. Então cada vez mais nós vamos ter que produzir mais com menos, na mesma área, ou seja, o desafio é produtividade, porque senão o arrendamento vai nos matar pelo pé e essa também é uma grande preocupação. Dito tudo isso, pessoal, para eu fechar aqui esse meu bate-papo com vocês, até em função do horário, mas quero aqui já começar a caminhar para o meu fechamento. Por onde eu quero fechar com vocês aqui? Eu costumo dizer que o agronegócio e a cana, nós vamos passar por 4 grandes revoluções.
Vamos começar por uma, que é uma das que eu mais gosto, que é a economia circular. Haroldo, mas o que é economia circular? Tudo que é resíduo, tudo que é subproduto, tudo que é perda de uma cadeia produtiva, se torna matéria-prima para uma outra cadeia produtiva. Olha, há 10 anos atrás o que era a vinhaça. Muitos de vocês há 10 anos atrás falariam o que da vinhaça? Aí é um problema, é uma dor de cabeça. Hoje é uma solução em 2, 3 ou 4 rotas. A primeira rota que a gente já conhece, economia de KCl na veia. Ou seja, eu tenho ali 30% quase de economia de KCl, de cloreto de potássio. Segundo, várias empresas caminhando para projetos de biogás, ou seja, a partir da biodigestão da vinhaça e da torta de filtro, a produção de biogás. Biogás que vai ou substituir o diesel na nossa frota veicular, e olha, substituir diesel na frota veicular está outro pilar aqui, ó, descarbonização. Ou produção de energia elétrica, ou até mesmo esse biogás sendo vendido para algumas indústrias em substituição ao gás natural. Olha o princípio da economia circular. Vocês já pensaram no nosso setor que nós praticamente não temos resíduo, nós não temos perda? Recentemente até o CO2 da fermentação nós estamos purificando para vender para a indústria de bebidas carbonatadas, para a indústria de refrigerantes, cerveja, água gaseificada. Era uma perda. Ou seja, olha para onde que a indústria está indo. A indústria está indo para a maximização de valor com o maior aproveitamento energético da cana. Isso passa pelo conceito de economia circular. E o mais interessante, vamos pegar para o biogás. Fiz a biodigestão, só perdi matéria orgânica, todo aquele liquefértil volta para o campo como matéria-prima, como biofertilizante. Então olha só que interessante, uma economia circular, e já falei de biofertilizante, pessoal. Vamos caminhar cada vez mais por uma agricultura regenerativa e de bioinsumos. Nós vamos cada vez mais aprender a consorciar os insumos químicos com os insumos biológicos. Ou seja, olha que interessante, quando eu olho para esse pilar, eu estou falando o quê? Que a agricultura, que o agronegócio está caminhando cada vez mais ainda para um agro sustentável, de menor impacto sobre o meio ambiente, com utilização de resíduos, com insumos biológicos. E olha o terceiro impacto, o segundo pilar que eu quero falar, com digital, com tecnologia. Se vocês olharem para uma colhedora de cana hoje, o volume de dado que ela gera por minuto, produtividade, localização daquele talhão, consumo de diesel, nós não analisamos essas informações para tomada de decisão ainda. E esse é o próximo passo, uma transformação digital, seja com dados, seja com analytics. E por fim, o próprio RenovaBio está aí para mostrar isso, com descarbonização. Saiu recentemente hoje, pessoal, um estudo publicado pela Unicamp, Agroícone e Embrapa, mostrando quanto que nós na cana contribuímos para a descarbonização. E o que é mais interessante, que nesse estudo ele mostra o quanto que ao entrar em área degradada ou até mesmo de pastagem, nós contribuímos para a redução de emissões de gás de efeito estufa. Então, descarbonização vai ser um papel fundamental do nosso setor. Dito isso, eu quero fechar aqui com 2 mensagens. Qual é a primeira? A primeira é, não adianta a gente olhar para frente, para os próximos anos de cana, e continuar replicando o que a gente fez no passado. É aquela velha frase do Einstein, né? Não adianta esperar resultado diferente, fazendo a mesma coisa. Portanto, daqui para frente nós vamos ter que pensar o manejo de cana de forma diferente, com novas variedades, novas tecnologias, um novo manejo e com tecnologia. E mais do que isso, parte dessa nossa estagnação da produção de cana, um dos culpados quem foi? Justamente nós que cortamos. Cortamos o quê? Achamos que simplesmente era cortar investimento, cortar custo. Mas a palavra que eu quero trazer aqui para cana, desculpem a brincadeira, mas eu falo que cana é a sogra rancorosa, né? Ou seja, é aquela sogra que você vai ter que aguentar o que você fez de errado por pelo menos 5 ou 6 anos. Ou seja, a cana, infelizmente, a gente corta num ano, faz um plantio mal feito, você vai ter que aguentar e vai sofrer os impactos dele por 5, 6 anos, 7 anos. Ou seja, cortar custo, pessoal, não é cortar número, é identificar onde é que está a nossa ineficiência, onde é que tem a nossa oportunidade de melhoria.
Dito tudo isso, assim como eu, né, eu vim com o Glauber aqui hoje, né? O Glauber veio de Waze usando o luva de pedreiro para dizer a rota. Mas eu gosto muito de olhar para o Waze para fechar a minha apresentação, esse bate-papo aqui com vocês. Por quê? Quando vocês saíram de casa, definiram uma rota, não foi? Qual é o seu destino final? Vou até Ascana, vou até Acanda. Muitas vezes a gente muda a rota. O que ele faz? Recalcula e te coloca na rota novamente. Ou seja, eu espero que vocês aqui nessa sala tenham um objetivo, tenham uma rota final, que é uma produtividade maior, com maior rentabilidade, com maior eficiência energética ambiental. E apesar dos desafios do dia a dia em que a gente sai dessa rota, tenho certeza que com toda a tecnologia, todos os esforços que estão sendo oferecidos aqui pelos parceiros da Canda, pela própria Canda, tudo isso nos coloca de volta na rota, porque o nosso destino final, de fato, é produção de cana com eficiência, com produtividade e com menor custo. Era isso, pessoal. Agradeço mais uma vez o convite. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigada, professor Haroldo. Tenho certeza que a gente aprendeu bastante com essa palestra. Entregar uma lembrança aqui da Canda pelo convite aceito. Segura aqui embaixo que ela é bem pesadinha. É cachaça. É cana. Muito obrigada, professor. Bom, como eles me deram cachaça, se tudo isso se concretizar, né, ou seja, tudo que eu falei for verdade, final da safra, espero que a gente possa, então, juntos, dezembro ou novembro, tomar uma cachaça juntos para comemorar uma excelente safra. Então, fica aqui meus votos também a todos vocês de uma excelente safra. Muito obrigado, pessoal. Parabéns. Obrigada. Vou pegar esse aqui que está funcionando. Para o pessoal que está nos acompanhando aí pelo YouTube, lembrando que amanhã tem o nosso segundo dia que vai continuar a partir das 8 horas da manhã lá no campo de produção em frente à sede PhD. E quem não teve a oportunidade de conhecer, fica aqui o nosso convite. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui presentes hoje. Peço para que fique, porque agora nós teremos nosso happy hour, onde vocês vão fazer o network de vocês. Alguma consideração final, algum diretor quer dar? Não? Tudo ok? Então é isso. Muito obrigada a todos vocês e aguardo vocês aqui amanhã. Bom network aqui para vocês. Já estou sentindo o cheiro de torresminho fritando, hein? E o chopp está gelado, que eu estou sabendo. Obrigada.